Olá, eu sou a Andrea, da 3D Systems, e hoje nós vamos falar sobre o QuickCast Diamond, um padrão de impressão 3D em tecnologia SLA para fundição rápida, tá? O QuickCast, ele substitui o demorado processo de criação de ferramentas, então ele é capaz de reduzir o tempo de espera de uma peça, né, de meses para dias, e permite também revisões nos designs dos produtos, alterações mais rápidas nos projetos e, consequentemente, a chegada mais rápida do produto no mercado. E para falar sobre isso, nós vamos abordar esses tópicos, tá? Então, para começar, o que é o QuickCast? Nós podemos dizer, assim, de uma forma bem simplificada, que o QuickCast é uma metodologia de impressão 3D desenvolvida pela 3D Systems para responder a uma necessidade do setor de fundição precisa, tá? O QuickCast ele tem muitas vantagens, e como a velocidade, a alta precisão, e ele é um dos métodos mais populares e eficazes para a fundição, padrões de fundição impressas, utilizado na América do Norte, tá? E agora estamos divulgando, né, com mais ênfase aqui também. É um método que é muito utilizado em diversas aplicações industriais, né, de diversos segmentos, e também nos setores médicos, aeroespacial e de defesa. A principal característica dessa metodologia é a construção oca ou semi-oca, tá? Com suportes que são hexagonais e internos, tá? Esse design interno, ele reduz a quantidade de material, né, utilizada no processo de impressão. Ele produz uma queima quase sem cinzas, mais adequada, né, o que reduz as etapas manuais e fornecem aí uma fundição de maior qualidade. As principais vantagens, então, elas vão girar em torno do ganho de velocidade, né, no processo como um todo, e na eficiência. E também o fato de podermos trabalhar com peças maiores e mais complexas, desenvolver aplicações estruturais, dentre outros. Aqui nós temos um exemplo bem interessante do tamanho das peças que nós podemos fazer se utilizando dessa tecnologia, tá? Então, como eu disse, ela é bem interessante para padrões grandes. Aqui nós temos outro exemplo de leveza e complexidade, tá? Que também são pré-requisitos muito bem atendidos no padrão QuickCast. Essa outra peça aqui, olha que interessante, ela suporta movimentos leves de robôs, né, num processo de automação. E aqui nesse outro exemplo, nós conseguimos ver a qualidade da superfície. E eu vou falar um pouco de alguns cases, então, dessa metodologia em ação. Primeiramente, eu vou falar desse case da Valpel, que é uma indústria que produz componentes para a indústria aeroespacial. Eles, no caso, têm uma máquina, uma SLA Pro X800, e eles utilizam uma resina chamada Acura Cast Pro. Com ela, eles conseguem uma queima limpa, porque essa resina não tem antimônio. E desde que eles começaram a usar essa solução, eles tiveram uma redução de custos muito grande. Então, o custo deles, que antes era de 200 a 300 mil dólares, hoje é de 6 a 15 mil dólares. Então, nós temos aí uma redução em torno de 30 vezes o valor, tá? Essas partes que sofreram essa redução de custo em torno de 30 vezes o seu valor inicial, elas são utilizadas diretamente nas turbinas de aeronaves, tá? Então, elas têm que ser perfeitas, tá? E aí, aqui a gente tem até alguns comentários do head da área de prototipagem da Valpel, e ele se refere a esse processo de QuickCast como sendo a ferramenta que oferece melhor tolerância, então, dentre outras que eles já utilizaram ou tentaram utilizar.
Aqui nós temos vários exemplos de QuickCast de diversos setores. Essa imagem do canto superior esquerdo é a montagem do cockpit do Boeing 767. Então, com a utilização do QuickCast, essa peça, ela reduziu de uma composição que tinha em torno de 800 peças para compor essa parte, para uma composição de 11 peças. Tá? Então, isso graças à adoção da metodologia de QuickCast. Isso causou um impacto muito positivo no processo produtivo deles. Agora eu vou falar do QuickCast Diamond, que é vamos dizer assim, uma versão de QuickCast, é um estilo de construção, um estilo de preenchimento, tá? Então, a QuickCast Diamond, ela se refere à união, vamos dizer assim, de 3 soluções da 3D Systems. A primeira solução é a impressão 3D em SLA. A segunda é a utilização do software, um software chamado 3D Sprint. E, por fim, a impressão em um material chamado Accura Fidelity. Então, nós temos aqui o QuickCast Diamond, tá? Então, para a gente entender um pouco como que isso tudo evoluiu. O fato é que desde a invenção da impressão 3D, as empresas de fundição, elas vêm buscando formas de usar essa tecnologia em seus processos. E a 3D Systems, por sua vez, vem buscando formas de atendê-los de uma forma mais aperfeiçoada e eficiente. Então, aqui nós podemos ver um pouco dessa evolução. Então, inicialmente lá no começo da década de 90, nós tínhamos essas estruturas quadradas e triangulares, tá? Rapidamente, nós evoluímos para essas estruturas em formato de colmeia, tá? Que é a QuickCast X, X de hexágono. E agora estamos lançando a tecnologia QuickCast Diamond, tá? Com esse preenchimento interno em formato de tetraedro. Para a gente entender um pouco melhor, o QuickCast no padrão X, ele ainda é ativo, tá? É uma tecnologia ainda muito utilizada, vai continuar em linha aí por muito tempo, tá? Essa solução continua sendo oferecida por prazo indeterminado, para continuar aí atendendo as empresas que ainda não estão preparadas para migrar para o QuickCast Diamond, tá? Os principais desafios dessa metodologia do QuickCast X, que foram resolvidos, né, agora com o QuickCast Diamond, é que ele não é adequado para estruturas com paredes muito finas, tá? E por quê? Isso porque ele não possibilita a criação de ventilação e drenagem suficiente, tá? O que acaba ocasionando o acúmulo de resíduo de material nas paredes muito finas, tá? Então, aqui a gente pode até ver um pouco melhor essa situação. Já o QuickCast Diamond, além do suporte hexagonal, a 3D Systems também oferece um padrão de suporte em forma de diamante, né? Daí vem o sobrenome, né? De QuickCast Diamond. Essa estrutura ela é exclusiva, né? Da 3D Systems. Ela possibilita a produção de peças até 30% mais leves e com resistência melhorada, tá? Melhorada e mais consistente, vamos dizer assim, em qualquer orientação que seja impressa, incluindo melhor suporte nas geometrias que são impressas viradas para baixo, tá? Então, com o QuickCast Diamond, nós podemos construir peças mais leves, com menor consumo de material, né, consequentemente, e
com mais resistências, independentemente da orientação que a peça for construída, tá? Então, nós temos com o Quick Cast Diamond um tempo de impressão até 30% mais rápido e temos uma redução no consumo de materiais, comparado com a metodologia Quick Cast X, né, que porque o preenchimento nessa tecnologia é muito mais denso, então o tempo de construção é maior e o consumo de material também é maior. Já aqui no Quick Cast Diamond, nós temos uma redução no tempo, né, de até 20%, né, desculpa, uma redução no consumo de materiais de até 20% e no tempo de impressão de até 30%, tá? Então, comparado com uma metodologia anterior. Isso porque nós temos um sistema de drenagem mais aprimorado, né, melhor aprimorado. Então, assim, a drenagem acontece em menos tempo, em função de uma maior viscosidade da resina, que nós vamos ver daqui a pouco. Outro fator importante é que as propriedades isotrópicas também são aprimoradas no Quick Cast Diamond, tá? Então, nós temos uma força mais previsível e constante, conforme nós podemos ver aqui nesse gráfico. Bom, a segunda ponta dessa metodologia, né, é o software 3D Sprint. Esse software é um software da 3D Systems, que já acompanha todos os equipamentos que imprimem em plástico, tá? É uma ferramenta muito intuitiva, com muitas funcionalidades. Ele abre arquivos diretamente dos principais softwares de CAD e com poucos cliques. Ele posiciona a peça da melhor maneira possível para uma maior produtividade e eficiência, informa consumo de materiais, tempo de impressão, dentre outros, tá? Então, essa é uma visão geral desse software do 3D Sprint. Na metodologia Quick Cast Diamond, é utilizada a versão do 3D Sprint chamada Pro, tá? Ele tem recursos muito próprios, muito específicos e exclusivos, tá? Especiais para essa aplicação, como, por exemplo, a possibilidade da inserção de ventilação, né, ventiladores e de drenos na sua peça, né, no seu arquivo, com o intuito de facilitar a drenagem. Com ele também, com esse software também, nós conseguimos ajustar alguns padrões, como, por exemplo, a espessura da camada, e com isso temos um padrão de qualidade mais alto, com um melhor tempo de impressão. Outro recurso interessante é a possibilidade de imprimir usando esse recurso de estruturas inteligentes, né? Elas fazem com que a estrutura ela se adapte, ou seja, ela vai se modificando à medida que ela vai ficando mais próxima da casca, tá? A gente pode ver aí na imagem, ela vai modificando um pouco o seu formato, com o objetivo de dar um melhor apoio para essa estrutura, tá? E aí, como eu comentei, é um software muito simples, com uma excelente interface, né, para o usuário, que permite adaptações e parâmetros de compilação que sejam feitas, efetivadas editadas de forma muito fácil, tá? E a terceira ponta, né, vamos dizer assim, a terceira tecnologia que compõe aí a metodologia de Quick Cast Diamond é o material. Tá? Então, a matéria-prima que nós utilizamos é o Acura Fidelity. Esse material, o Acura Fidelity, é uma resina de queima rápida para a tecnologia de impressão SLA e tem como principal característica a viscosidade, que é o que vai permitir aí essa drenagem mais rápida e mais eficiente, tá? Ele também é livre de antimônios e ele é bastante indicado tanto para metais padrão como para metais reativos, como, por exemplo, o titânio.
Algumas outras vantagens, né, que nós podemos destacar, a criação de poucas ou zero bolhas, né, durante a impressão, também aí resistência à umidade, e em linhas gerais, a possibilidade de criar peças grandes, leves e estáveis, né, e com um baixo teor de cinzas, que na verdade o teor de cinzas dele é inferior a 0,010% durante o processo de queima. Aqui nós temos a folha de dados desse material, mas aqui no slide não é um formato muito bom para vocês visualizarem. A minha recomendação é que vocês acessem o nosso site e baixem esse material já em português, tá? Para vocês poderem analisar com mais detalhes e também, ou então vocês também podem solicitar um dos nossos revendedores, tá? Além do Acura Fidelity, nós temos alguns materiais que são utilizados como complementares no pós-processo, né, dessas operações. Essas matérias-primas, elas têm o objetivo de dar suporte no pós-processamento, por exemplo, sanando problemas como remendos, furos, e até ajudando a colar peças de ligação. Então, são o Acura PET e o Acura Bonder. Esses materiais já vêm em formato de seringa, o que facilita, né, a aplicação, em casos aí onde se necessite, então, de preenchimento, ou de cola, ou de qualquer reparo aí de dano, qualquer reparo em algum dano aí de construção. Bom, então, nós falamos sobre a metodologia de fundição QuickCast, com ênfase na nova metodologia QuickCast Diamond, que é uma evolução, né, das metodologias anteriores, um aperfeiçoamento, né, dos métodos mais antigos, baseados na impressão 3D, com o objetivo de criar padrões de fundição, e ela traz consigo vantagens como menor absorção de umidade, superfícies lisas, alta estabilidade dimensional, e capacidade de produzir peças de tamanhos grandes. Ela é a soma das tecnologias de impressão 3D, com a tecnologia SLA, né, 3D Systems, utilizando o software 3D Sprint Pro e imprimindo no material Acura Fidelity, que é um material sem antimônio e que produz baixo teor de cinzas. Para complementar, então, eu gostaria de convidá-los para acessar nossa página na internet, para ter acesso a esse material, né, do QuickCast Diamond, e também de outras soluções, tá? E obrigada pela atenção.